Três temas mais cobrados pela Fundação Carlos Chagas no ano de 2017 em todas as carreiras jurídicas para que a gente possa vir a ganhar questões na nossa prova, certo? Porque falta uma semana, você não sabe o que é que você vai revisar, tem um mundo civil, é um mundo de coisa que a gente precisa estar prestando atenção, né? E saber o que é que a banca cobrou estatisticamente em maior número de alternativas no ano anterior vai lhe dar um critério objetivo e muito preciso do que você deve observar na sua prova da Defensoria Pública do Amazonas e na sua prova da Defensoria Pública do Amapá. Vamos lá. O tema que a Fundação Carlos Chagas cobrou em maior quantidade de vezes no ano de 2017 em civil e que caiu em 40 alternativas assim distribuídas. 20 alternativas para defensor público da Defensoria Pública de Santa Catarina, 10 alternativas para juiz do TJ de Santa Catarina e 10 alternativas na prova para defensor público da Defensoria Pública do Paraná foi direitos reais. Então, direitos reais foi o tema preferido da Fundação Carlos Chagas em civil no ano de 2017. Veja aqui, praticamente, só não na prova de juiz do trabalho unificado, ou seja, em quase todas as provas em que direito civil é cobrado enquanto matéria, em que a Fundação Carlos Chagas fez no ano passado, direitos reais entrou, só não entrou na prova para delegado do Amapá. Em todas as outras provas isso foi cobrado. Eu separei para os meus alunos os 8 artigos mais importantes. Os 8 artigos mais importantes em direitos reais, eles caíram nada mais nada menos que de 8 a 16 vezes em 64 concursos. Significa que em 64 provas, eles apareceram de 8 a 16 vezes como alternativa considerada verdadeira ou como alternativa considerada falsa. Para vocês eu vou separar os 3 artigos principais, os 3 artigos que caíram maior número de vezes. Pegue seu caderninho, anote. Vá lá em seu Vadimécum, grife com o marca-texto como sendo algo importante para você estudar para agora, certo? E são os artigos que caíram entre 12 e 16 vezes. Tem mais artigos que também caíram 12 vezes, mas eu vou separar 3 artigos para você, que são os artigos seguintes. O artigo 1240-A, o artigo 1238 e o artigo 1197. Vou falar de novo. O artigo 1238. O artigo 1240-A e o artigo 1197 são os 3 artigos mais importantes que você deverá estar estudando, porque em 64 provas, quais 64 provas? Realizadas pela Fundação Carlos Chagas, CESP e VUNESP, para juiz, promotor e defensor, sendo que pela Fundação Carlos Chagas de 2012 até 2017, pela VUNESP de 2012 até 2017 e pelo CESP de 2013 até 2017, certo? Também sobre direitos reais, você tem uma grande quantidade de súmulas que é importante que você vá dar uma olhada. Eu não tenho como estar enumerando as súmulas aqui para vocês, mas eu separei para os meus alunos todas as súmulas que caíram mais de uma vez nessas 64 provas. E também sobre direitos reais, tem um jurisprudência em teses que é extremamente importante que você venha a olhar, que é o jurisprudência em teses número 68 do STJ, que versa sobre condomínio. Então, dentro dos posicionamentos jurisprudenciais do STJ a respeito de direitos reais, o tema ou o subtema em direitos reais que tem um maior número de entendimentos jurisprudenciais já consolidados, embora ainda não sumulados, é condomínio. Se fosse você, eu iria mais além. Eu iria ler os julgados do Vadimécum do Dizer o Direito sobre direitos reais. E também iria um pouco mais além. Eu iria dar uma olhada, talvez, nos temas em sede de julgados de recurso repetitivo sobre direitos reais. Dentro daquilo que a Fundação Carlos Chagas cobrou mais sobre direitos reais, nessas 40 alternativas que ela cobrou no ano de 2017, ela quis saber muito sobre uso capião, todas as modalidades de uso capião. Ela cobrou até o uso capião familiar, certo? Quis saber sobre posse, direito de laje e direito do promitente comprador. São, assim, no âmbito de letra de lei, aquilo que ela quis saber mais. Então, eu focaria num estudo, numa revisão de letra de lei acerca de
posse, uso capião em todas as modalidades, inclusive as previstas na Constituição Federal, direito de laje e direito do promitente comprador, independente deles estarem ou não dentro daqueles artigos que eu separei para vocês como sendo os que são mais cobrados em 64 provas. Ainda no que diz respeito ao nosso segundo tema, a gente tem a parte geral do civil. A parte geral do civil foi cobrada pela Fundação Carlos Chagas no ano de 2017 em 26 alternativas, assim distribuídas: 14 alternativas para Defensor Público do Paraná 2017, 7 alternativas para Juiz do Paraná 2017 e 5 alternativas para Juiz do Trabalho Unificado. Eu separei para meus alunos 9 artigos mais cobrados. Esses 9 artigos mais cobrados caíram entre 11 e 37 vezes nos 64 concursos realizados pela Fundação Carlos Chagas, CESP e VUNESP, sendo que de 2012 a 2017 só o CESP, que é de 2013 a 2017. Para vocês, eu separei os 3 artigos mais cobrados, certo? Os 3 artigos mais cobrados da parte geral. E esses 3 artigos mais cobrados são justamente os seguintes: os artigos 206 do Código Civil, que é aquele artigo que estabelece prazos prescricionais cíveis, certo? Que é uma coisa que os professores de cursinho, de videoaula, que o seu livrão passa batido, ninguém explica para você ou cria um mnemônico ou alguma forma que você possa diferenciar quando é que o prazo é 1 ano, quando é que o prazo é 3 anos, quando é que o prazo é de 5 anos. Esses 3 prazos são os prazos que a banca gosta muito, porque existe uma grande quantidade de incisos nesses mesmos parágrafos. E o artigo 206, ele é nada mais nada menos que o artigo mais cobrado nas 64 provas referenciadas, sendo que ele caiu 37 vezes, ou seja, 37 alternativas foram resposta verdadeira ou falsa, num total de 64 concursos. Você não pode deixar de ir para sua prova sem ver isso. O segundo artigo que eu vou destacar para você da parte geral, que você não pode deixar de ver, 5º do Código Civil, emancipação dentro da parte geral. É muito importante porque tem alguns requisitozinhos ali que são muito importantes que você dê uma olhada, sobretudo quando a emancipação é na presença de um dos pais e não dos dois e tal. Dá uma olhadinha nisso, isso é muito importante. Quais são as causas de emancipação, quando é que precisa de sentença do juiz, quando é que não precisa. Dá uma olhada nisso, tem uma grande possibilidade de aparecer na sua prova. O terceiro artigo do segundo tema mais cobrado pela FCC em 2017, que eu vou destacar para você, é o artigo 202 do Código Civil, que está relacionado com prescrição. E ele caiu nada mais nada menos que em 18 alternativas como resposta correta ou falsa, num total de 64 provas. Então é algo que, sendo tão exigido, é quase um terço, quase 30% das provas, quase 30% das 64 provas cobraram esse dispositivo. Então é muito importante que você venha ver isso, certo? Eu também faria uma revisão da leitura dos julgados do dizer o direito a respeito daquilo que esteja diretamente relacionado a esses assuntos que eu mencionei anteriormente. Dentro da parte geral, o que a banca FCC quis saber mais no ano de 2017 está relacionado com negócios jurídicos em geral, tá? A parte de invalidade, a parte de defeitos, prescrição, que eu já falei para vocês, e alterações efetuadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se você quiser ver mais artigos, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai ver qual é o número da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Ctrl F, no site do Código, que tem o Código Civil do Planalto, e aí você vai olhar todos os dispositivos que foram alterados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque talvez a banca não cobre o artigo 5º, mas ela vai cobrar artigos relacionados a casamento, relacionados à curadoria, a curatela, coisas que você precisa saber, tá certo? O nosso terceiro tema que eu destaco como sendo o terceiro tema que eu vou destacar para você como sendo de fundamental importância para você estudar para a prova da Defensoria Pública do Amapá e Defensoria Pública do Amazonas e Defensoria Pública do Amapá em civil é responsabilidade civil. E você vai estudar responsabilidade civil porque a FCC cobrou isso em 25 alternativas em 2017. Essas 25 alternativas, elas estavam assim distribuídas: 10 alternativas para Juiz do Trabalho Unificado,
5 alternativas para defensor público da Defensoria Pública do Paraná 2017, 5 alternativas para defensor público de Santa Catarina 2017 e 5 alternativas para juiz do TJ de Santa Catarina 2017. Ou seja, responsabilidade civil caiu em todas as 4 provas em que direito civil foi exigido pela banca FCC, certo? No ano de 2017. Os meus alunos receberam de responsabilidade civil, nas 3 semanas que antecederam a prova, os 6 artigos mais importantes. Esses 6 artigos mais importantes, eles caíram entre 6 e 25 vezes nos 64 concursos analisados. Eu vou passar para vocês os 2 artigos mais importantes. E os 2 artigos mais importantes, eles são nada mais nada menos que o artigo 932 e o artigo 944 do Código Civil. Esses 2 artigos, eles caíram, o 932 caiu 25 vezes em 64 provas, ou seja, a gente chega aí perto de 43, 42% das provas analisadas e referenciadas. E o segundo artigo, ele caiu em 14 alternativas, ou 14 vezes, em 64 provas. Então a gente tem aí 14 vezes, a gente chega perto de 20% das provas da Fundação Carlos Chagas, CESP e VUNESP para juiz, promotor ou defensor, sendo que da Fundação Carlos Chagas do ano de 2012 até 2017, da VUNESP 2012 até 2017 e CESP 2013 até 2017, esse tema apareceu e foi cobrado. Então é muito importante que você conheça, que você estude responsabilidade civil. A respeito de responsabilidade civil, o que eu destacaria além desses 3 artigos que eu mencionei? Eu destacaria DPVAT. Ah, professor, mas é seguro, não está dentro de responsabilidade civil? Tá, porque ele acontece só diante do sinistro, diante de um acidente de veículo. E o STJ tem 2 jurisprudências em teses a respeito disso, ou seja, ele já colocou em um documento, consolidado em um documento, tá? Nada mais, nada menos que 16 posicionamentos jurisprudenciais. Então você tem a chance de encontrar para sua prova 16 posicionamentos jurisprudenciais relacionados a um tema que tem uma grande chance de cair na sua prova. Por isso que eu quero que você dê uma olhada nesses 2 jurisprudências em teses. A banca, ela quis saber em maior quantidade de vezes no ano de 2017 sobre obrigação de indenizar. Dentro de responsabilidade civil, no ano de 2017, a FCC ela não deu tanta atenção a capítulo sobre a quantificação da indenização, mas a obrigação de indenizar, excludentes de responsabilidade civil, responsabilidade dos pais perante os filhos, do empregador, tudo aquilo ali que está relacionado a responsabilidades solidárias, responsabilidades subsidiárias, dentro de responsabilidade civil, foi exigido em uma maior quantidade de vezes, certo? E justamente por isso, vocês também precisam ver mais 2 artigos que estão fora do capítulo de responsabilidade civil, mas que precisam ser estudados conjuntamente, que são os artigos 186 a 188. Porque a única razão pela qual vocês estudam para concurso é ganhar questão em prova e bolar a sua própria estratégia. Os meus alunos, ao longo de 9 meses, eles veem o edital inteiro, sem faltar nada. E além de ver o edital inteiro, em cada tema do edital, ele estuda aquilo que caiu mais de uma vez em 64 provas. Então olha que estatística maluca. 64 provas, vezes 100 questões, vezes 5 alternativas, 32 mil possibilidades de resposta. Aquilo que caiu mais de uma vez, ou seja, 2 vezes, meu aluno vai estudar. E ele ainda vai saber o que não caiu nenhuma vez nas 64 provas. Esses temas que eu estou dando para vocês aqui, os 3 temas e só os 3 artigos principais, eles recebem os 9 temas de cada matéria e os 8 a 9 artigos mais cobrados, certo? Por conta disso. Se você quiser entender o que é essa metodologia de estudo com base em estatística, você vai visitar a minha página do Facebook. Lá no topo da minha página tem um formulário de cadastro. Você vai clicar naquele banner, você vai dizer se você estuda para juiz, promotor ou defensor, e você vai aguardar que em breve a gente vai lhe mandar, em breve porque não é automático,
O Facebook gera um relatório e uma planilha. A gente tem que baixar todos os e-mails cadastrados e mandar para vocês. Mas você vai receber, para você conhecer, uma semana de planejamento estratégico gratuito. Então, aqueles temas que estão ali, pegue aqueles temas que estão ali, de todas as matérias, e estude para a sua prova agora. Porque o que cair, o que tiver ali, com certeza vai ter uma grande probabilidade de você acertar questões na sua prova. Aquela planilha que está ali é uma semana dos meus alunos. Não dos meus alunos da turma atual, porque a turma atual é com base em 64 provas. Ali é com base em estatística de 40 provas, ok?